Olá pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Queria nesse primeiro momento, agradecer a Deus por mais um dia e dizer que estamos juntos. Queria pedir que vocês pudessem dar atenção a essa aula, porque nós vamos falar um pouco mais ainda sobre os recursos, da natureza, as paisagens e algo dessa maneira, para que a gente possa entender mais um pouco sobre a sociedade de modo geral, e a relação que há entre essa sociedade e a natureza, ok? Beleza? Na última aula nós vimos aí alguns fatores que alteram a natureza. Por exemplo, o clima. Nós vimos aí que o clima é um fator fundamental quando nos referimos aos aspectos de uma paisagem, O clima, ele muda completamente os aspectos de uma paisagem. E outros fatores também influenciam, mas nesse momento nós estamos falando do clima, que é um dos fatores fundamentais na transformação das paisagens. Ele atua de modo significativo, no desenvolvimento da vegetação. Eu falava na última aula que uma determinada vegetação ela se forma em função do clima, Assim como o clima também se forma, são necessários aí pelo menos 30 anos, para se formar um clima, mas ele se forma também em função da vegetação e de outros fatores, Eu estou destacando agora a vegetação, mas em função de outros fatores. Por exemplo, a hidrografia também, Ela é fundamental também na formação tanto do clima como da vegetação. E por isso nós dissemos, na última aula também, que esses elementos eles se interrelacionam, Um depende do outro, Um vive ou se forma em função do outro, ok? Influencia também o modo de vida das pessoas. Eu dizia também naquela aula, ou naquela videoaula, que o clima ele muda a vida das pessoas, A minha vida, a sua vida, as nossas vidas, elas estão postas, em função dos elementos da natureza, Se não existisse água, por exemplo, vou falar mais na frente, mas se não existisse água, não existiam as pessoas também, Não existisse, se não existisse a vegetação, não existiam as pessoas também. Ou se existisse, era uma situação muito difícil, porque no deserto a gente já consegue, sobreviver no deserto, mas com muitas dificuldades, ok? Interfere também na economia e em outras atividades do ser humano. Então a economia, ela aumenta ou diminui, melhora ou piora, dependendo do clima de um lugar. Vejam que no passado, e até no presente também, mas eu me refiro aqui ao passado, algumas sociedades elas se instalaram, ou pararam no tempo em algum lugar que o clima favorecia elas. Também a vegetação, onde a vegetação favorecia essas sociedades, foi onde elas criaram os seus modos de vida, dependendo da vegetação e dependendo também do clima, ok? Muito bem. E também falamos das correntes marítimas, que apresentam grande influência sobre as áreas continentais, certo? Onde nós moramos hoje, isso é influenciado de uma forma ou de outra pelas correntes marítimas, Mais ou menos, Essa influência pode ser mais ou menos, dependendo da intensidade dessas correntes marítimas no interior do continente. O deslocamento das correntes marítimas pode alterar as características climáticas, que a gente acabou de falar já aqui, tanto no interior do continente, quanto nas regiões costeiras, principalmente nessas regiões costeiras, que é onde tem a influência maior das correntes marítimas, ok?
nas margens dos oceanos, beleza? Gente, aí a gente percebe que essa inter-relação entre a natureza, ou entre os elementos da natureza, o ser humano é quem faz parte, né, eu diria assim, numa parcela bem maior no que diz respeito a essa inter-relação. Por quê? Porque o ser humano se relaciona diretamente com a natureza. Ok? Como assim, professor? Como é que o ser humano se relaciona? Nós estamos falando nesses capítulos, né, até esse aqui, e nesse módulo 3, especificamente dessa relação do ser humano com a natureza. Embora a gente tenha falado de outros tantos fatores, mas o principal aqui é esse relacionamento do homem ou do ser humano com a natureza. Olha só, ele se relaciona diretamente com a natureza, por meio da retirada de recursos para suprir as suas necessidades. Então, o homem e o ser humano vendo as suas necessidades, né, fluírem, a cada dia, né, aumentava mais e mais e mais, e ele continuou se beneficiando dessas retiradas, né, de recursos para suprir as suas necessidades. A ponto de não ser mais só para a sua sobrevivência, mas sim para, né, as suas vendas. E até um determinado momento para as suas exportações. A gente vai falar disso mais na frente. Para suprir seus interesses também, né? O interesse de cada um, né? De cada sociedade, de cada ser humano, né? Passa aqui também pelos recursos da natureza. Ao longo do tempo, o ser humano também aprimorou técnicas, várias técnicas que hoje existem, né, no nosso meio. Isso foi aprimorado ao longo do tempo, tá, pelo ser humano, né, isso em relação com a natureza, numa relação com a natureza. E foi a partir daí que o ser humano passou a cultivar as lavouras, né? De certa forma, no primeiro momento, mais rudimentar, mais, digamos assim, de uma maneira bem mais diferente, né? Ou, digamos assim, mais difícil de cultivar do que no momento que hoje nós temos as lavouras mecanizadas, a agricultura mecanizada, e aí a gente pode imaginar, é bem mais fácil hoje se cultivar lavouras. Mas no passado, né, eram as lavouras tradicionais, né, as famosas roças, onde o ser humano passou a cultivar as suas lavouras. Esse ser humano também, que ao meu ver é um dos maiores modificadores da natureza, passou a construir também moradias, estradas e indústrias. Nós já vimos isso, né, em outras videoaulas, né, que o ser humano se interrelaciona com a natureza assim, ó, construindo, né, destruindo também, de certa forma, né. Basta a gente lembrar aqui da floresta amazônica, né, das florestas de modo geral, mas especificamente a floresta amazônica, que tem sido destruída nesse sentido aqui, né, a construção de moradias, a construção de estradas, nas indústrias, ok? E assim por diante, né? Às vezes a gente imagina assim, ora, poderia se perguntar assim, professor, mas todas essas coisas, esses fatores que a gente está falando aqui sobre a inter-relação do homem com a natureza, eles levam a uma destruição, digamos assim, dessa própria natureza. Sim. E aí a pergunta é, então melhor seria que não tivesse se começado o desenvolvimento, ou se iniciado o desenvolvimento, né, nos países? A resposta é sim, nós poderíamos sim ter o desenvolvimento, mas de uma maneira controlada, né? A gente não poderia parar também no espaço e não fazer mais nada diante de tantas situações, né? Mas nós poderíamos, nós como seres humanos, nós poderíamos fazer tudo o que está sendo feito, né? Mas controlado, ok? Controlado. Todas as suas retiradas, as nossas retiradas, né? Para moradias, para as estradas, para as indústrias, elas deveriam ser controladas. E isso não está sendo. Daí porque há uma destruição. Ok? Também interferindo cada vez mais na natureza. Nós, como já disse, né, nós interferimos cada vez mais na natureza
né? Porque há uma necessidade, segundo cada um de nós, para que a gente supra as necessidades dos outros também. Essa interação, pessoal, ocorre por meio do trabalho realizado pelo ser humano, né? Cada trabalho que a gente vai fazer necessita-se de recursos da natureza, né? Nesse momento eu estou utilizando energia elétrica, né? Que é produzida numa hidrelétrica. Depois nós vamos falar disso mais na frente. Mas cada trabalho que você vai fazer, você utiliza um recurso da natureza, né? Você cria alguma coisa, desenvolve alguma coisa, mas sempre com os recursos da natureza. E isso tudo, pessoal, tudo isso que nós estamos falando, resulta nas transformações existentes nessa natureza que nós estamos falando. Tudo que existe hoje na natureza de transformações é resultado dessa interação ou dessa intervenção do ser humano na natureza. Olha só, essas transformações em larga escala, elas podem acabar com alguns recursos da natureza. O módulo de vocês vai falar nas próximas páginas sobre os recursos hídricos. Nós vamos iniciar um pouquinho hoje da nossa fala sobre os recursos hídricos. Olha, essas transformações que nós estamos falando aqui, elas em larga escala, elas podem acabar, ou se não acabar, reduzir muito alguns recursos da natureza. Certo? Concordam comigo? Beleza? Então, a água, por exemplo, é um recurso hídrico vital para o ser humano. Sem água, não existiria, no meu modo de ver, sem água não existiria seres humanos, ou seres vivos, né? Ao meu ver, não existiria. Pode ser que tivesse outro jeito, mas ao meu ver, não existiria seres vivos sem água, ok? Principalmente o ser humano, né? Os animais. É também um fator determinante para o desenvolvimento de diversas sociedades. Olha só, as primeiras sociedades que começaram lá no início, né, das populações ou da população de determinados países, elas começaram a habitar geralmente às margens dos rios, né? As margens dos rios. Se a gente observar o Brasil iniciou-se a sua colonização e o seu povoamento nas margens do Oceano Atlântico, né? Principalmente as capitais primeiras nas margens do Oceano Atlântico, ok? Isso porque facilitou muito, né, a chegada dessas pessoas e daí algumas cidades se formaram, né, nasceram povoados e aí cresceram e passaram a ser cidades grandes até, né, nas margens do Oceano Atlântico. Mas as primeiras sociedades, elas se instalaram geralmente próximas dos rios. Por quê? Porque a água é um bem, né, vital para o ser humano. É também um fator determinante para o desenvolvimento de diversas sociedades. Então, as sociedades se desenvolvem mediante as condições que são colocadas para ela, existentes para ela, né, em determinado lugar. É fundamental para a manutenção da vida, já falamos isso aqui. É muito importante em diversos setores econômicos. Ó. Olha só, na agricultura, na indústria, na pesca, na pecuária, no turismo, nos transportes, tudo isso aqui, pessoal, utiliza-se água. Nós vamos falar na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre isso aqui, mas olha só a importância que tem a água para o ser humano. Né? Olha só, na agricultura. Né? A agricultura hoje, a maior parte dela é mecanizada. E para ser mecanizada necessita de muita água. As indústrias, a pesca. Imagina se não tivesse água, como a gente ia pescar? Como a gente pegaria os peixes? É o habitat, né, do peixe, é a água. E por aí vai. Gente, nós vamos concluir por aqui. Né? Na próxima aula nós vamos retomar esses fatores aqui, né, para que a gente possa continuar falando sobre a interação do homem na natureza e sobre esses bens que são vitais para a vida de cada um de nós. Foi bom estar com vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nessa aula. E fiquem com Deus. Fiquem na paz. Bom dia para cada um de vocês. E até a próxima.